Após deixar o Cruzeiro, o atacante Dudu deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Atlético Mineiro. E eu tô até vendo a galera falando que ele vai receber a metade dos salários, só que não. O PVC já confirmou isso, o Everton Guimarães já confirmou e o Thiago Fernandes também. O Dudu deve receber algo em torno de 1.300.000 no Atlético Mineiro. E sinceramente, essa provavelmente é a última vez que eu vou falar do Dudu por aqui. O cara tá saindo pelas portas dos fundos do Cruzeiro. E mais, o próprio staff do Dudu prometeu se pronunciar após a rescisão contratual. E eu vi até o André Cury, empresário do jogador, dando uma entrevista falando assim, olha, não foi absolutamente nada disso que estão falando na imprensa. E que quando eles tentaram resolver o problema, o Cruzeiro já veio já de cara querendo a rescisão de contrato do Dudu. E que não dava tempo, né, de amigar de novo essa situação. Com isso, Dudu vai se transferir para o Atlético Mineiro nas próximas horas. E eu vou colocar aqui na tela para vocês o que tá pegando nos bastidores da troca do Cruzeiro pelo Atlético. Sinceramente, muito feliz com a saída do Dudu. Antes, família, peço a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que a galera disse sobre a saída do Dudu. Tem, não tem, tá, não tá, vai, não vai, estamos nesse... Transparência com o torcedor é o que traz o torcedor para o projeto. Então, o Paulo Brax tem sido muito importante, porque olha o que ele disse para o Breno Galante aí, veja. Mas eu diria que a negociação está muito bem avançada. Tá? Ela está caminhando muito bem e está avançada. Tá? Não são pontos principais de uma negociação, mas toda negociação pode não acontecer por detalhes. Tá? Mas está muito bem encaminhado e a gente acredita, sim, num desfecho positivo. Eu não vou remeter ao contrato anterior em detalhes, eu tenho os detalhes, mas eu te digo que é bem diferente, né, do contrato anterior. Então nós estamos bem tranquilos. Então tá aí. Estou recebendo uma mensagem aqui. Procede que já preparando tudo. Dudu vai assinar até dezembro de 2027 com o Atlético. Cara, assim, não tem como. Mas vai ser até dezembro de 27. Mas não tem aquela questão de faz um contrato, aí esse contrato estica... Deve ser até dezembro de 2027 por pedido do Dudu. O Atlético aceitando uma exigência do staff do Dudu. E aí o salário um pouco inferior ao do Cruzeiro, era 1.800 no Cruzeiro, né? No Atlético vai ser ali entre 1.200 e 1.300. E, assim, só dá para cravar 100% depois que assinar. A gente já viu o que aconteceu entre Dudu e Cruzeiro no ano passado. A gente lembra que o Dudu chegou a falar que queria jogar no Corinthians em 2015 e acabou fechando com o Palmeiras. E ele estava na briga entre Paulo e Palmeiras. Não estou duvidando da palavra do Dudu. Só que eu fiquei calejado em relação à postura do jogador em negociações. Não estou querendo dizer nada, só que, de fato, eu fiquei calejado. Então, a tendência é de que o Dudu, de fato, assine com o Atlético. O Atlético está bem empolgado com essa possibilidade de chegada. Eu acho que, se não for hoje, HG, no mais tardar, quarta-feira, o Dudu já deve ser anunciado pelo Galo. Me falaram que esse anúncio seria amanhã. Sou precavido. Amanhã, independentemente do resultado de hoje. Me falaram que ia ser hoje. Mas eu sou precavido demais. Demais. Por isso que eu tô falando até quarta-feira aí, vai. Mas aí agora me chegou aqui, então, que estão reunidos agora já para assinatura. Pode ser já que assine hoje. Enfim, isto posto, a postura... pois não. Gosta? O quê? Dudu? Não. Cara, é aquele detalhe. Diante do que o Paulo Brax falou, eu, sinceramente, não tenho um acesso e nem nunca terei para saber se procede, que é metade do valor. Então, eu não acredito, não. Metade do valor Sabe por que não acredito na metade do valor? Aliás, foi o Paulo Brax. Não é, o Thiago acabou de falar que não. Não. É 2 terços, pois assim, pois pouco mais de 2 terços. Pois é, que eu estou dizendo pelo seguinte, porque o Grêmio meteu uma proposta de 1,3 e estaria disposto a meter uma proposta no sábado agora,
Foi uma pessoa do Grêmio que me passou isso. De 1,5. Então ele não pode ter assinado com o Atlético menos disso. Qual a justificativa? Pode, É dinheiro. pode. Ele Pode quer, ter o tempo de ele quer contrato, ficar né, aqui. Gatinho? Quer ficar aqui também. Ele quer ficar mais pro lado de cá. O sonho do Dudu mesmo era voltar a São Paulo. O filho tá lá, os filhos estão lá, o filho joga Mas ele foi na base do oferecido ao Palmeiras. Corinthians, ele não teria. A Mancha Verde não deixaria ele assumir lá, não. Eu também acho que não. Não deixaria. Eu também acho que não. Sabe, não, mas mas ele você não vai ter aceitou a vida proposta fácil do aqui em Corinthians, BH, né? ele não teria paz. Mas o Dudu Ele vai ter que- tem predileção por estar Mas mais o torcedor do próximo do Cruzeiro São não tá Paulo. com essa revolta toda. Claro, Eu tô não. vendo uma indiferença. Sério, tô brincando. Estar lá com o interferência de CEO fato, de futebol, influência. independente A da gente força que olha- ele tem a ou gente não. olha- assim, Aliás- é só porque eu acho que quando a gente fala do Cuca, cara, é uma situação que vai ser diferente. Eu acho que talvez o cenário que a gente veja em breve no Atlético é do Cuca ganhando ainda mais força e se tornando um cara mais forte ali nos bastidores do clube. Em relação a quem? Tudo. Se o Porque, Dudu der deixa eu te errado. falar um negócio. Você tem dúvida que quando passou pelo centro de inteligência do Galo, lá, sei lá que porcaria que chama o tal do SIGA, você tem dúvida que os caras aprontaram problemas no Dudu? Eu não tenho. Porque Eu não tenho. a olho nu, a gente que não tem um mínimo de recurso, quando eu digo recurso, esses aplicativos, software e tal, a gente sabe que o Dudu tem um problema, aliás, pelo menos na minha cabeça, o Dudu tem uma questão física importante. Ele não consegue, para mim, ser intenso durante 90 minutos. Mas ele consegue ali durante 60, durante 65, talvez 70 minutos numa partida. Talvez o centro de inteligência lá do Atlético, ele tenha apontado de forma negativa essa contratação. O Cuca ganhou essa queda de braço, meu amigo. Aliás, o Thiago tá falando isso aí, eu queria só dizer uma coisa. Eu falei lá no rádio hoje, eu sei do risco de dizer uma coisa dessas num lugar onde o futebol é polarizado. Mas o que o Léo Jardim, o cargo que ele está ocupando, a liturgia do cargo que existe hoje dentro do Cruzeiro para o Léo Jardim, as decisões que ele tomou e a forma que o time acatou, aquilo que ele prega, é um capítulo de uma aula que pode ser usada lá no Atlético. E se liga, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês um recorte. Um recorte que com certeza vai chamar a atenção do torcedor cruzeirense. Isso porque um dos maiores críticos da SAF do Cruzeiro, e não só da SAF do Cruzeiro, de várias equipes do futebol brasileiro, o Mauro César, flamenguista, que tanto bate no Gabriel Barbosa, comentou sobre a vitória do Cruzeiro e ressaltou o trabalho do treinador Leonardo Jardim. O próprio Mauro César falou, olha, se você pegar os currículos dos treinadores que trabalham hoje aqui no país, o maior deles seria o de Leonardo Jardim, que já teve sucesso no futebol europeu e fez vários elogios ao treinador da Raposa. E é claro que eu vou ter que colocar aqui na tela para vocês, porque esses momentos do Mauro César elogiando o Cruzeiro são raríssimos. Você pode contar quantas vezes no ano isso vai acontecer. Antes de colocarmos aqui na tela, peço a cada um que deixe o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Agora confira as falas do Mauro César. Salve Tirone, meio fora de combate hoje aqui, madrugada não foi nada boa, não passei nada bem. Infelizmente fiquei impossibilitado de me deslocar até aí aos estúdios do UOL para ter o prazer da sua companhia, mas vamos aqui falar um pouquinho, né? Num esforço de reportagem ou de comentário, falar um pouquinho sobre jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, chegou ao Brasil, assim, não muito conhecido de boa parte da torcida, mas ele é um ótimo técnico. De todos os portugueses que já passaram ou estão no futebol brasileiro, ele certamente é um dos melhores. Talvez o melhor. Talvez o melhor. O tempo vai dizer isso. Ele é um técnico muito bom e que já tem passagem importante no futebol europeu. Foi o cara que lançou o Mbappé no Mônaco, né? Conseguiu eliminar o City num confronto de Liga dos Campeões com a equipe monegasca, ou seja, um técnico que tem qualidade, passou um bom tempo no Oriente Médio, meio escondido, mas ele tem qualidade. É um técnico ainda jovem e muito bom. E ele montou uma estratégia que foi uma aula no Felipe Luiz, que por ser um técnico novato, ele vai sofrer em alguns momentos com esse tipo de situação. E foi o que ocorreu, né? Pressão alta, dificultando a saída de bola do Flamengo. Foi assim que a bola foi roubada de De La Cruz na altura do meio-campo. Não foi uma situação como a do Hugo Moura, que o De La Cruz ficou ali com a bola pensando na vida. Não, ele recebeu, quando recebeu, tentou fazer alguma coisa, já foi desarmado. Houve o erro do Léo Pereira, que meio que subestimou o Caio Jorge, porque foi correndo para trás, não deu o bote, não fechou a porta. Vamos ver o que ele vai fazer. O garoto deu um petardo no canto esquerdo do Rossi
e abriu o placar. O Flamengo ainda melhora no jogo, empata, mas o segundo tempo é muito ruim, e impressionante a diferença no número de finalizações, o Cruzeiro finalizando muito mais de fora da área, de dentro da área, e o Flamengo sempre esperando o momento ideal, que muitas vezes não chega, para arrematar. Então, o time que teve volume de posse de bola não finaliza, e dessa vez extremamente vulnerável defensivamente. Uma equipe que normalmente vinha 6 jogos sem sofrer gol e cedendo pouquíssimas oportunidades de finalização para os seus adversários. Dessa vez, o Cruzeiro finalizou como quis, diversas vezes. Não fosse a ótima atuação do Rossi, o Flamengo teria perdido o jogo por mais gols e não seria no último lance, como acabou acontecendo. Detalhe, o goleiro argentino foi o copo meio cheio do Flamengo nesse final de semana, porque parte da torcida imagina que o Flamengo vai contratar o Courtois, o Oblak, o Alisson, o Neuer. Não, esses goleiros que atuam na Europa não virão para o Flamengo, não virão para o futebol da América do Sul. Pelo menos por enquanto. Talvez no final de carreira consigam ter um deles. Hoje, esquece. E na realidade do que é o futebol do nosso continente, o Rossi é sim um bom goleiro, muito bom goleiro, e fez ótimas defesas, além do ótimo jogo com os pés. O Flamengo perdeu merecidamente, muitas lições a serem tiradas desse jogo, e alguns jogadores com os quais o Felipe Luiz tem que mudar a relação. Não dá para ter tanto privilégio para o Michael, em péssima fase, não dá para insistir no Bruno Henrique, que quase fez um gol, mas entrou mal no jogo. E o pior, ele coloca o Bruno Henrique na ponta esquerda, depois ele coloca o Bruno Henrique no comando do ataque, ele confunde tudo, atrapalha tudo. Foi muito mal o Felipe Luiz, que insiste em colocar 4 homens de frente, esvaziando o meio-campo e perdendo ali o duelo do jogo, a ponto do Cruzeiro fazer o seu último gol tardiamente, mas merecidamente vencendo com o gol do Gabriel, né, que até proporcionou ao Rossi a chance de defender um pênalti dele. O Gabriel dificilmente perde pênalti, mas perdeu, marcou no rebote. Até no rebote o Flamengo foi meio songa-bonga, porque os jogadores do Flamengo não correram em direção à bola para tentar impedir o arremate no rebote do atacante cruzeirense. Ou seja, uma atuação muito ruim às vésperas de um jogo muito importante contra o Central Córdoba do interior da Argentina na quarta-feira. E o Cruzeiro mostrou suas armas, mostrou aí como foi importante a sensibilidade do dono do time, né, de não bancar jogadores medalhões, e sim um técnico no qual ele acreditou. E esse técnico está mostrando que pode levar o Cruzeiro a voos um pouco mais longos. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!